Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, responsável pelo módulo de gastroenterologia para o programa do Revalida do Diploma Médico. Muito bom estar com vocês. Vamos comentar agora sobre provas de função hepática. Ok. Primeira coisa, eu queria dizer que esse nome, provas de função hepática, na verdade, ele inclui exames que falam a respeito da função do fígado, da lesão do fígado, dos hepatócitos e da lesão das vias biliares, mas ficou consagrado pelo tempo. Vocês vão perceber com as aulas que eu utilizo de uma técnica que é assim, repetir certos eventos, porque eu creio que o conhecimento da anatomia macro, micro, a função correta, nos fará entender a fisiopatologia de uma determinada doença e os sintomas que ela irá apresentar. Então, nós vamos tentar trabalhar sempre assim, visualizando o corpo como um todo, dando atenção principal para a observação clínica, que é dados de identificação do paciente, história clínica do paciente, antecedentes pessoais, antecedentes familiares desse paciente, exame físico, né? Assim, antecedentes pessoais inclui os epidemiológicos, se ele viajou para algum lugar importante ou não. Na área de fígado nós vamos ver que isso é extremamente importante, né? E o exame físico, muito bem feito, não apenas do abdômen, mas do corpo inteiro, porque há doenças fora do aparelho digestório que acometem o aparelho digestório, e há doenças do aparelho digestório que refletem na economia global do ser humano, ok? Então aqui, pessoal, eu tenho uma visão antero-superior do fígado, né? Então aqui ligamento redondo, o ligamento falciforme, os ligamentos coronários que vão se transformar nos ligamentos triangulares esquerdo e direito, que são dobraduras do revestimento da cavidade abdominal, tá bom? A cava retrohepática e uma pontinha de vesícula biliar. Ok. Aqui nós temos uma visão póstero inferior, como se só estivéssemos levantando o fígado. Então a gente vai ver o lobo com o ligamento triangular esquerdo, ligamento triangular direito, o ligamento coronário que vai se fechar nesses ligamentos triangulares, a área nua do fígado, a chegada da veia cava inferior, a vesícula biliar cístico, hepático, recebendo o cístico é o hepático comum, que vai se transformar no colédoco. Então aqui nós temos uma visão antero-superior do fígado e suas relações com o diafragma, a veia cava, a vesícula biliar e o empacotamento do fígado que forma ligamento triangular direito e esquerdo, ligamento falciforme e ligamento redondo. Por sua vez, uma vista póstero inferior do fígado, onde a gente vai ver a área nua do fígado, que não é envolvida por peritônio, a junção do ligamento coronário formando triangular direito e esquerdo, a veia cava com a entrada da suprahepática, da veia suprahepática direita, a veia suprahepática média, a veia suprahepática esquerda. Aqui uma visão por transparência dos elementos que vão estar dispostos macroscopicamente dentro do fígado. Isso é muito importante, porque a gente vai do macro para o micro entender até o hepatócito e cada uma dessas células, as suas funções e quando da disfunção o que esperar encontrar de exames alterados. Então a gente tem aqui a presença da veia porta, o seu ramo direito, seu ramo esquerdo, e esses ramos dividem o fígado na horizontal em superior, que será posterior, e inferior, que será anterior. E
a veia cava recebendo a hepática direita, hepática esquerda e hepática média, que vai dividir nos segmentos verticais, no sentido horário, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada segmento recebe também um ramo da artéria hepática própria, hepática esquerda e hepática direita, né? Lembrando que os canais biliares, eles vão ser formados a partir de canalículos que estão entre as células do lóbulo hepático, que vão, ao contrário de uma árvore, se fundindo até formar o seu grande caule, ok? Aqui a relação da junção do ducto pancreático, o virsum, pancreático principal, com o colédo na ampola hepatopancreática. Cada um tem o seu esfíncter e a ampola hepatopancreática também possui o seu esfíncter, conhecida como papila duodenal maior, e que a gente precisa trabalhar, às vezes, em casos de obstrução da via biliar extrahepática distal. Placa hilar. O que é a placa hilar? Exatamente no ponto onde vai ocorrer a entrada da artéria, da veia porta e da via biliar, nós temos isso, a placa hepática. Então, nós vamos ter a veia porta, claro, o colédoco, a artéria hepática, envolvidos por um tecido frouxo, que dá a sua compactação num estojo, e a placa é justamente a área do fígado onde eles entram. Então, está mostrando aqui a divisão de cada um desses ramos maiores em sub-ramos. Importantíssimo isso. Bem, então nós temos que a veia porta, ela vai ser formada pela veia mesentérica inferior, juntando-se com a veia esplênica, atrás do pâncreas, recebendo a mesentérica superior, a veia coronária, os vasos ou veias gástricas curtas, né? E aqui um resquício da veia umbilical que vai formar o ligamento redondo. A veia porta, gente, ela drena o sangue venoso do tubo digestório, que é rico em alimentos, mas não tão rico em oxigênio. Temos aqui a aorta, a crura diafragmática da aorta, a emergência da artéria diafragmática inferior, o tronco celíaco, a artéria esplênica, a gástrica esquerda, a hepática comum dando a gastroduodenal, que vai dar a origem à gastroepiploica, e a pancreático duodenal superior, a artéria gástrica direita, a artéria hepática comum, e aí sim nós vamos ter o ramo esquerdo da artéria hepática, o ramo direito, que dará origem à artéria cística. Porém, existe um grande número de variações anatômicas, isso é importantíssimo na realização de cirurgia, porque poderá promover a conversão por não identificação adequada dessas estruturas de uma laparoscopia para uma laparotomia, o que é o ideal, ou poderá levar a lesões de veias, artérias e vias biliares que podem ser reconhecidas no intra, no pós-operatório imediato com o paciente internado e no tardio, e que são lesões complexas. Aqui, ramo hepático esquerdo, hepático direito, hepático comum, recebendo da vesícula biliar o cístico, passando a chamar-se de colédoco, né? O ramo arterial fica mais à sua esquerda e a porta posterior, mas também há variações aqui. Aqui para a gente ter uma noção do conjunto, né? Então, borda hepática junto com a chegada do duodeno, primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno.
nós temos aqui as vias arteriais para cada segmento, lobo, que vai se dividir em segmentos e em lóbulos. Nós temos, não mostrado aqui, a chegada da veia porta, que vai se dividir no sangue para o lobo, para os segmentos e para os lóbulos. E o caminho da junção dos pequenos ductos biliares, formando hepático esquerdo direito comum, recebeu o cístico colédoco, retropancreático, retroduodenal, juntando-se com o ducto de Wirsum, que não está presente aqui, na ampola hepatopancreática. Bom, na verdade, as cirurgias hepáticas elas começaram a acontecer tão somente quando foi feita uma divisão baseada nos segmentos da veia porta e nos segmentos ou ramos das suprahepáticas. Até então, a gente não tinha essa noção, então você ligava um determinado vaso arteriovenoso ou um ducto biliar e acontecia uma catástrofe, porque se estendia a área de necrose pós-ligadura do vaso arterial venoso ou ocorria uma grande fístula biliar pós a ligadura de um ducto biliar. Então, essa segmentação, conhecida como segmentação de Coinot, como eu falei, em função da veia porta, divide o fígado em superior ou anterior, inferior ou posterior e das veias suprahepáticas, que vai dividir em medial e lateral. Aqui é uma nova visão de cada segmento recebendo ramos da veia porta. Bem, se a gente voltar aqui, como a gente falou, é no sentido horário que esses segmentos hepáticos são divididos. 1 ao quadrado, 2, 3, 4, perdão, 1 ao caudado, 4 ao quadrado, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, ô louco, 4, 5, 7 e 8. A única exceção aqui que a gente traz um print mais preciso na próxima diapositivo é com relação ao lobo caudado. O lobo caudado, gente, ele é um lobo praticamente independente dos segmentos do ramo porta, recebe e drena individualmente sangue e bile. Então aqui nós temos uma visão posterior, o segmento 1, abraçando a veia cava inferior e muito cuidado na mobilização do fígado, porque esses ramúsculos sangram absurdamente, muito delicados, né? E aqui uma visão exata da localização desse segmento. Ele veia cava inferior, veia hepática média, veia hepática esquerda, veia porta esquerda, o ligamento venoso e aqui está o segmento 1. Aí nós vamos fazer uma analogia do micro para o macro. Veja, a gente viu que o fígado recebe sangue, porta, rico em alimentos e pobre, mas não tão pobre em oxigênio, artéria hepática, pobre em alimentos, mas rica em oxigênio, e a saída dos canalículos biliares. Bem, qual é a função? A gente vai ver mais para frente que a função do fígado é um conjunto de infinitas modalidades fisiológicas. E para isso acontecer, existe a necessidade de uma estrutura arquitetônica que seja otimizada para o que se espera da função do fígado dos hepatócitos. Então aqui a gente tem, na forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos os lóbulos hepáticos
com uma veia centrolobular, cuja união de todas elas formará a hepática direita, média e esquerda, e ramos da veia porta que, juntamente com ramos da artéria hepática, vão abrir-se nos sinusoides hepáticos, que são extremamente importantes. Então, é só para guardar a relação do fígado macro, que foi dividido em lobos, uma divisão anatômica que não é funcional, a divisão funcional, que é de coilões segmentos, e cada segmento dividido em lóbulos envolvidos por esses 3 elementos, e aqui um print maior mostrando bem nítido os hepatócitos, os sinusoides, os ramos da porta, os ramos da artéria hepática e, saindo do fígado, os ramos biliares. Uma outra visão muito mais interessante, olha aqui. Um canalículo biliar, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, envolvidos por tecido conjuntivo, tríade portal. A tríade portal, ela é a base, vamos dizer assim, ela é a base, ela é como se fosse assim, os vergalhões da construção de uma parede. Ou seja, é o estroma e o parênquima são os hepatócitos. Quando eu tenho lesões, eu vou tendo lesões que vão deformando esses vergalhões, vão aumentando o teor de tecido conjuntivo e de um fígado normal eu evoluo por uma hepatite e vou evoluir por uma fibrose, podendo evoluir por uma cirrose, podendo evoluir por um carcinoma hepático. A gente vai ver isso em aula do fígado. Aqui uma visão assim bem interessante, né? As células que a gente comentou hexagonais com a tríade portal no seu interior. Na cirrose, como se perde a arquitetura, o vergalhão, justamente o que acontece? Uma distorção na circulação e na drenagem biliar. E isso aumenta a pressão da veia porta, levando à hipertensão portal e tira a função dos hepatócitos e provoca a icterícia obstrutiva. É interessante de comentar que no lóbulo hepático, se a gente tomar por conta isso a veia centrolobular, os hepatócitos eles se dividem em lâminas, né? A gente tem a primeira, a segunda, a terceira, e a gente vai ter, devido a isso, a proximidade de oxigenação maior desta região para menor nesta região, diferentes tipos de mecanismos fisiopatológicos levando a determinados tipos de doença. Funções do fígado. Bom, o fígado é o maior órgão do corpo humano, cerca de 1.200 a 1.500 gramas, né? O nosso cérebro vai de 1.200 a 1.500 também, o encéfalo como um todo. Ele é o centro da homeostasia metabólica, quer dizer, ele participa de todas as funções metabólicas do nosso corpo, todas. É um sítio regulador para o metabolismo da energia. Lembra, a gente falou que a energia, que são os alimentos digeridos, vem pela veia porta, passam para o fígado. E ali, uma parte é estocada e uma parte vai para o coração para ser distribuída com a finalidade de se transformar em adenosina trifosfato na célula, que é a moeda do funcionamento da economia do nosso corpo. Coordenando a captação, processamento e distribuição de nutrientes, seus subsequentes produtos energéticos. O fígado sintetiza um grande número de proteínas. Gente, o fígado é o órgão que produz albumina. A albumina, ela é uma proteína extremamente importante. Ela tem uma função coloidosmótica dentro dos capilares, não permitindo, nas forças de equilíbrio de Frank-Starling, o extravasamento excessivo de líquido por terceiro espaço, provocando o edema. E ela ainda se associa a diversos hormônios e outras substâncias
para carreá-las através do sangue. Enzimas. O fígado ele vai participar como um grande carburador. Então, por exemplo, ele participa do metabolismo da hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento que transporta nas células vermelhas o ferro. Hemoglobina é o grupo M mais a globina. O grupo M são 4 anéis tetrapirrólicos com átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. Mas há um turnover nas hemácias, a cada cerca de 180 dias, elas são destruídas e da destruição da hemoglobina forma-se o hemiaglobina. E o M vai se decompor em bilirrubina. Essa bilirrubina, que não é solúvel em água, ao adentrar dentro do hepatócito, ela pode ser conjugada e excretada na bile. E ela, ao ser excretada na bile, vai participar do ciclo enterohepático e dará cor às fezes, né? O aspecto das fezes, e poderá, em disfunção, ser um dos elementos formadores de litíase biliar intra- ou extrahepática. Vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Né? A gente sabe que a vitamina A, D, E e K, elas só são miscíveis em veículos oleosos. Então, o fígado, ele participa grandemente, já que ele é a central de lidar com colesterol e outras lipoproteínas, do mecanismo de metabolização das vitaminas lipossolúveis. Desintoxica e elimina muitas substâncias exógenas e endógenas. Quando a gente toma um remédio via oral, existe o efeito da passagem pelo fígado. Uma grande parte, pelas enzimas citocromo, vai ser destruída. Essa é a diferença de tomar um medicamento sublingual. Eu estou em crise de angina, eu não vou tomar via oral para ter um tempo de passagem para atingir minhas coronárias. Eu tenho a absorção sublingual, que me drena a veia jugular no átrio direito e, por sua vez, vai cair direto nas minhas coronárias. Produção e excreção de bile. Bem, a bile a gente comentou na primeira aula que ela é um suco produzido cerca de 1 a 1,5 litros por dia, desde os hepatócitos, canalículos biliares, e sofre reabsorção de água na vesícula, concentrando até 10 vezes para que ela possa participar na quebra de lipídios, permitindo a sua transformação em moléculas extremamente pequenas para serem absorvidas e na absorção de vitaminas lipossolúveis também. Bom, quais são as principais células do lóbulo hepático? Quando a gente fala em lóbulo hepático, a gente está se resumindo àquela estrutura hexagonal com uma tríade de elementos ao seu redor. Células endoteliais sinusoidais. Então a gente lembra que um ramúsculo da artéria hepática, um ramúsculo da veia porta abre um sinusoide. O que é um sinusoide? É um capilar que tem alta fenestração, podendo permitir a passagem ou a troca de moléculas de determinado tamanho ou quilodalton para o espaço ao seu redor e do espaço ao seu redor para ela, que no caso, ao redor, é o espaço de Disse. São responsáveis por 15 a 20% de todas as células hepáticas, separadas dos hepatócitos pelo espaço de Disse, as células dos sinusoides. Vai ter um diapositivo que vai mostrar isso melhor. E o espaço de Disse é um compartimento de fluido extravascular, extrasinusoidal, dentro do qual os hepatócitos vão projetar microvilosidades para fazerem trocas com aquele espaço. Elas não têm junções intercelulares, as células sinusoidais. A gente falou que há poros grandes.
Não tem membrana basal, contém várias e grandes fenestrações. Segunda célula importante no lóbulo hepático, célula de Kupfer, macrófago dentro do fígado, sistema imunológico ou retículo endotelial. São oriundas do sistema macrófago monócito, células de formato irregular, em forma de estrela, margeiam os sinusoides, é claro, se me entra alguma bactéria intestinal pelo sistema porta, o macrófago vai logo liberar ela da nossa circulação para não promover uma sepsis. Alojada entre as células do endotélio dos sinusoides, fagocitam, quer dizer, engolem, né, por movimentos de emissão de pseudópodes, né? Então é toda aquela história antígeno, anticorpo, complemento, que é a cereja do bolo e ser envolvido. Podem migrar dos sinusoides para as áreas lesadas. Toda vez que eu tenho um processo sofrido no fígado, elas migram imediatamente. Assim como qualquer lesão na barreira primária de defesa, que é o nosso tegumento, vai promover liberação de substâncias que vão aumentar a circulação e margear a primeira linha de defesa, que são os polimorfonucleares leucócitos. Papel importante no aprisionamento de substâncias estranhas, como a gente comentou. Papel importante na inicialização de uma reação inflamatória. A gente vai ver mais para frente que o fígado, ele produz, frente a processos inflamatórios do corpo, uma proteína chamada proteína C reativa, né? E ferritina, que além de transportar o ferro não ligado à hemoglobina no fígado, ela aumenta com processos inflamatórios no nosso corpo. Células T, que podem ser CD4 ou CD8. Células estreladas, chamadas também de células ito ou lipócitos, que guardam lipídio. São células altas em quantidade de lipídios no seu interior. Quer dizer, são células que contêm uma alta quantidade de lipídios no seu interior. Estão no espaço de Disse, que é aquele espaço entre a membrana do sinusoide, lembra? Artéria, veia porta, sinusoide, espaço de Disse, hepatócito. Tem processos dendríticos. Dendrito quer dizer pequenos dedos em grego, que contactam as microvilosidades dos hepatócitos, se enrolam nas células endoteliais. A principal função dessas células parece ser armazenamento de vitamina A, síntese de colágeno extracelular. Aí a gente vai ver depois a participação nos mecanismos de fibrose e cirrose. Em estados inflamatórios hepáticos agudos e crônicos, essas células são ativadas para um estado de tipo miofibroblasto, associado com alterações morfológicas, contratilidade, diminuição de vitamina A intracelular e produção de colágeno extracelular, bloqueio do processo inflamatório. A gente sabe que, em geral, todo processo inflamatório ele tem que ser resolvido por uma reparação, que é uma cicatriz, né? E aqui é o caso. Desempenha papel fundamental no desenvolvimento e na progressão da fibrose hepática. E, finalmente, o hepatócito. Olha que bonito, o hepatócito, se vocês observarem aqui, olha a quantidade de mitocôndrias que existe. Se vocês lembrarem, a mitocôndria, ela corresponde ao nosso pulmão. É a responsável pela respiração celular e nos mecanismos, quando a glicose entra na célula, sofre glicólise, quando ela entra dentro da mitocôndria, ela sofre o ciclo de Embden-Parnasse, Meyerhoff, e, finalmente, a cadeia transportadora de elétrons gerando ATP.
Olha quanto retículo, ou esses tubinhos aqui, com grânulos, são ribosomas. Então, é retículo endoplasmático rugoso. Está relacionado à síntese de proteína. Olha quantos vacúolos lisossomáticos. Há também a presença de retículo endoplasmático liso. E observe-se o núcleo da célula em relação à célula, a junção de um hepatócito com o outro, zona occludens, e esse espaço aqui é que será o início do canalículo biliar. Aqui nós temos as células dos sinusoides hepáticos e, portanto, esse espaço entre as células dos sinusoides hepáticos, tanto de um lado quanto de outro, é o chamado espaço de Disse, onde vai ocorrer troca do sangue sinusoidal com o hepatócito, do hepatócito com o sangue sinusoidal, do sangue sinusoidal com o líquido extracelular do espaço de Disse e vice-versa, e do hepatócito com o líquido extracelular de Disse e vice-versa. Bom, o hepatócito é uma célula complexa e multifuncional, por isso que a gente observou que ele tem uma infinita quantidade de mitocôndrias para gerar muita energia. São muitos processos metabólicos dependendo de ATP. Poliédrico hexagonal, e no seu sentido longitudinal ele forma um corpo geométrico, dispostos em placas de camadas celulares, né? E a gente viu que da veia centrolobular a gente vai se afastando, ganhando mais oxigenação peritríade portal e menos oxigenação periveia centrolobular. Forma-se entre as células biliares, os hepatócitos, o início das vias biliares. Há um contato deles direto com o espaço de Disse. As microvilosidades que vão fazer as tight junctions limitando os canalículos biliares. Os canalículos biliares, aí formados, eles drenam para pequenos ductos biliares conhecidos como os ductos de Hering. E, por último, vão formar os ductos de cada segmento do fígado, que vai se unir no ducto hepático esquerdo, direito, comum, cístico com comum, colédoco, colédoco com Wilson, ampola hepatopancreática. Aqui o que a gente falou sobre as mitocôndrias que geram uma grande quantidade de energia para o funcionamento do metabolismo hepático. É uma célula extremamente ativa, gente. Suas funções essenciais: captação, armazenamento e liberação de nutrientes. Por exemplo, quando eu como, o excedente de energia que eu não utilizo, eu espero estocar no meu fígado na forma de glicogênio. Mas eu também posso, nos períodos de escassez que eu me encontro em jejum, quebrar o glicogênio em glicose e converter ácidos graxos e aminoácidos pela neoglicogênese em glicose. Síntese de múltiplas proteínas plasmáticas. Nós falamos fundamentalmente da albumina, né, que tem a função coloidosmótica de transportar hormônios e inúmeras funções. Ácidos graxos, que são componentes junto com o glicerol dos lipídios ou gorduras, glicose e lipídios. Produção e secreção de bile, quer dizer, a bile não é só do hepatócito, à medida em que ela vai descendo também por toda a via biliar, vai mudando a sua constituição. Degradação e desintoxicação de toxinas, como nós falamos. Bom, aqui é um pouco complexo, vamos dizer assim,
A bile é fundamental para uma série de ciclos metabólicos do nosso organismo. Portanto, disfunção no hepatócito, seja nas suas organelas, por agressão nas suas membranas celulares, por defeitos congênitos de certas enzimas, disfunção nos ramos porta, artéria hepática, ducto biliar, tríade portal, disfunção na produção de colágeno, disfunção das vias biliares, todas elas vão levar a diferentes formas de adoecer, com mecanismos fisiopatológicos específicos, que irão se expressar por sintomas específicos que, na observação clínica, exame físico, hipótese diagnóstica, me dirige a pedir um determinado exame chamado prova de função hepática. Como a gente já falou aqui, ocorre a circulação enterohepática. Então, a bilirrubina, que é oriunda da hemoglobina, na forma não conjugada dentro da célula hepática, pode ou vai ser convertida em bilirrubina conjugada, que por sua vez vai ser eliminada nos canais biliares e vai participar do ciclo enterohepático. O ciclo enterohepático é uma recirculação desses sais biliares, que garante a integridade da constituição da bile. O metabolismo da bilirrubina, que nós já falamos, né? O metabolismo dos carboidratos, que nós já comentamos também. O metabolismo dos lipídios. Então, assim, a gente sabe que o colesterol, ele tem a função de ser o molde para a produção de todas as membranas vivas do nosso corpo. Todas. E ele pode estar presente em todas as frações dos lipídios no sangue. As mais conhecidas, High Density Lipoprotein, HDL, colesterol, Low Density Lipoprotein, colesterol, triglicérides. Então, vamos dizer assim, a casa de metabolismo do colesterol é o hepatócito. E dependendo da agressão que esse hepatócito possa sofrer via álcool, via excesso de ingesta de calorias, drogas, ele pode sofrer fenômenos de balonização nos lisossomos de gordura, se não relacionada ao álcool, esteatose hepática não alcoólica. Se relacionada ao álcool, esteatose hepática alcoólica. A esteatose, ela pode ou não evoluir por uma esteatohepatite, fibrose hepática, cirrose hepática e câncer de fígado. É rara essa evolução. Metabolismo das proteínas. Então, como a gente viu, as proteínas são a máxima que constrói o nosso corpo. Cílios, a cor dos olhos, cabelos, pele, tudo é proteína, né? Até os nossos pensamentos são guardados nos microtúbulos dos neurônios do lobo temporal como memória em forma de proteína. E há a possibilidade, mediante o estado eutrófico ou distrófico deste corpo, o seu metabolismo geral, né? E o tipo ou padrão de vida desse indivíduo, dele ser eunutrido, desnutrido, marasmo, quachocó, ou ele ser uma pessoa com sobrepeso. E tudo isso pode ser regulado através de vias aonde eu formo aminoácidos a partir de onde eu formo proteínas a partir de substâncias que me fornecem aminoácidos, substâncias não proteicas e vice-versa.
Fígado e proteínas. O fígado também é o principal sítio de síntese para muitas proteínas abrangentes importantes. Por exemplo, os fatores de coagulação sanguínea, 5 e 8, principalmente. Transporte e fixação de ferro, ferritina. E inibição de algumas proteases, alfa-1 antitripsina, por exemplo. Aqui está alfa-1 antitripsina, ceroplasmina que vai carrear o cobre, o armazenamento do ferro, que é a ferritina, né? Albumina exclusivamente produzida no fígado, e ela tem uma meia-vida de 20 dias. Quer dizer, para eu começar a ter uma hipoalbuminemia de origem hepática, eu preciso pelo menos 20 dias para que aquela reserva que eu apresentava no contexto hepático seja diminuída. Ela está relacionada a acoplamento de outras substâncias. Também responsável pela resposta da fase aguda, que é a proteína C reativa. Frente a agentes nóxicos ao nosso corpo, o fígado produz a PCR, proteína C reativa, que é um grande índice, principalmente em unidade de terapia intensiva, para você poder extrapolar a evolução desse doente mediante os seus valores ascendentes ou decrescentes. A ferritina também é uma proteína de processo inflamatório, né? Bem, as vitaminas lipossolúveis que a gente conversou, A, D e K, elas passam por aqui e são regidos os seus metabolismos pela célula que é o hepatócito. Coagulação sanguínea que a gente viu, a fibrinogênio, fator 5, fator 8 e outros fatores produzidos pelo fígado. Se eu tenho um fígado lesado, é claro que eu vou ter uma alteração nos exames que avaliam a minha coagulação sanguínea, como o INR, né, que é a relação internacional, que me diz como está a coagulação sanguínea minha em relação ao do dia do local onde está sendo realizado o exame. Os fatores de coagulação, eles dependem da vitamina K, né? Metabolismo de drogas e toxinas, que é o fenômeno da passagem que nós vimos do sangue que caminha das alças de intestino, de substâncias por nós ingeridas, que adentram o hepatócito pelo espaço de Dice e vão ser conjugadas e excretadas na bile ou aproveitadas e eliminadas na veia centrolobular. Então, quando a gente fala em testes de função hepática, a gente tem que prestar atenção que esse é um termo um pouco assim pequeno. Por quê? Na verdade, eu deveria ter testes que avaliam a produção normal das substâncias que o contexto fígado produz. Testes que avaliam lesão de cada estrutura do contexto fígado. Então, hepatócito, vias biliares e circulação. Então, isso abre uma gama muito grande de exames que, mais uma vez, não devem ser pedidos aleatoriamente. A gente tem que observação clínica, a gente tem que exame físico, hipótese diagnóstica e lançar mão de determinados exames laboratoriais. Então, para cada uma daquelas estruturas que a gente comentou lá logo no começo, se é uma estrutura venosa lesada, arterial lesada, biliar lesada, sinusoidal
das veias suprahepáticas que vão levar a drenar o sangue ao coração, eu posso ter os mais diferentes quadros clínicos, com os mais diversos exames de imagem e exames laboratoriais específicos alterados. Fora isso, ainda as patologias extrahepáticas que comprometem o fígado, como, por exemplo, a retocolite ulcerativa inespecífica, que é uma doença inflamatória intestinal. Há um cruzamento autoimune com as células dos canalículos das vias biliares, levando a um processo de colangite esclerosante. Então, a gente vê que, assim como este órgão está ligado a toda a economia e um problema nele, como na cirrose, me provoca telangiectasias por não quebrar estrógeno e tê-lo em excesso, formando anastomoses ao redor da minha cicatriz umbilical devido ao alto nível de pressão na veia porta que recanaliza a veia umbilical, né? Levando a icterícia, que seria aquela coloração amarelada, em geral, quando a bilirrubina total está acima de 3, levando a um fenômeno chamado asterix. Você empurra a mão do paciente e ele fica com um reflexo exacerbado miotônico, né? Então, há patologias ligadas ao fígado que mostram sinais sistêmicos. E há patologias do conjuntivo, vamos dizer assim, da área da reumatologia, né? Ou da imunologia, que lesam o nosso fígado. E as patologias cardiovasculares que me produzem, por exemplo, uma síndrome de Budd-Chiari, aonde o sangue que teria que chegar pelas minhas veias suprahepáticas na cava não chega e me provoca um regime hipertensivo portal pós-hepatocítico. Enquanto a esquistossomose, que seria justamente a obstrução do músculo da porta, me provoca uma hipertensão portal pré-hepatocítica. E a lesão da tríade portal, com a desconfiguração do arcabouço de sustentação, me leva a uma hipertensão portal localizada no hepatócito. Então, é muito importante ouvir o doente, examinar o doente, fazer uma hipótese diagnóstica, para então eu pedir os exames, porque eu quero saber se aquele fígado está produzindo o que tem que produzir, se ele foi lesado e esta lesão se exterioriza em exames bioquímicos nos hepatócitos lesados, ou as vias biliares foram lesadas e mostram alterações nesse setor, né? E dentro da produção dos hepatócitos, como nós vimos, albumina, proteínas de coagulação, ferritina, etc., em lesões próprias dos hepatócitos também vão estar alteradas. Então, detectar os testes de função hepática, nesse entendimento, tem por finalidade detectar inflamação, lesão ou disfunção do fígado. Lembra daquele slide? Do macro para o micro? Então, nós estamos falando daqui até chegar em cada elemento. Opa! Avaliar a gravidade da lesão do fígado. Quer dizer, de uma forma geral, deixa eu ver se eu coloquei no outro slide isso. Tá. Cada laboratório, ele tem uma normatização de valores tidos como cutoff para baixo e cutoff para cima. Em geral, para nós considerarmos alterado, é cerca de 2 vezes o máximo do cutoff superior daquela enzima ou daquela substância pesquisada. Então, quanto mais aumenta, mais lesão.
né? E quanto mais diminui, menos produzem. E cada doença vai ter um ritmo ou uma curva diferente da outra em relação ao comportamento das alterações desses exames do fígado. Por exemplo, se eu tiver um surmenagem de bebida alcoólica destilada, eu posso apresentar no dia seguinte aumento da TGO e da TGP, mas será muito frustro, né? Deixa eu lembrar que ALT é a nova nômina para TGP, que é para TGP que é específica do fígado, enquanto a TGO ela é fígado, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e outros órgãos. Monitorar a evolução de uma doença do fígado e a resposta da pessoa ao tratamento. Ok, então vamos supor, eu estou com uma pessoa que está apresentando uma hepatite aguda a vírus B. Essa lesão, inflamação, pela entrada de um vírus, que é sempre um ser defectivo, destrói e libera substâncias, enzimas intrínsecas ao hepatócito para os sinusoides, para a porta e para a circulação. Então, se eu diagnostiquei hepatite B nesse paciente e começo a tratar com o tratamento proposto, eu vou horizontalmente, de tempos em tempos, revalidar os resultados dos exames que me indicaram a tratar aquele paciente. E é claro, se eles forem ascendentes, não está dando certo, se eles forem descendentes, é o esperado. E especificar o diagnóstico, né? Há certas substâncias e certos valores que já só por pedi-los eu consigo inferir a gravidade de lesão do fígado. Por exemplo, se eu vou estudar a relação albumina-globulina e a relação albumina-globulina está muito inferior ao esperado, veja, albumina, globulina. O fígado deixou de produzir albumina e eu posso estar diante de um processo de cirrose hepática. Então, vamos falar de algumas enzimas. Alanina transaminase, né? Então, é o ALT. Para vocês não esquecerem, L é liver e TGP é específico do fígado. ALT, TGP. A agressão ao hepatócito, esta enzima vai subir. Assim como a aspartato transaminase, que é o TGO. Porém, a transaminase glutâmico oxalacética, que ela só transfere um grupamento amina, como a ALT, ela também está presente na célula muscular, estriada esquelética, estriada cardíaca, células lisas e, enfim, outros órgãos do corpo. Mas, se eu tenho em disparo a ALT em relação a ST, é um processo de doença de hepatócito. Albumina, lembrar que a albumina é uma proteína, uma globulina super importante. O fígado normal, ele mantém uma reserva para 20 dias. Depois da agressão desses 20 dias, é que vai ocorrer a queda, exceto se o paciente é portador de uma síndrome nefrótica, com albuminúria ou microalbuminúria, ou grandes queimados, com perda de albumina, ou síndrome perdedora de proteínas pelo intestino, enfim. Fosfatase alcalina. Essa é uma enzima própria das vias biliares. Desde o seu início, ductos de Hering, canalículos biliares maiores, canalículos biliares segmentares e ductos hepáticos. Em geral, ela vai estar alterada nos processos de colangite esclerosante primária, colangite aguda,
colangite obstrutiva ou obstrução da via biliar sem a inflamação. Outra enzima que está relacionada a canalículos biliares é a gama-glutamil transpeptidase, gama-GT, tá? Antigamente, essa enzima, quando se encontrava alterado, a gente olhava para o doente e falava assim, olha, você bebe. Não adianta mentir porque você bebe, mas ela não está relacionada à agressão da via biliar exclusivamente por álcool, né? Quando a gente quer ter certeza, porque a fosfatase existe a ácida e a alcalina, a ácida dos ossos e a alcalina relacionada ao fígado, que essa fosfatase alcalina está subindo por uma doença hepática, eu doso a 5-linha-nucleotidase, que vai me confirmar se essa fosfatase alcalina está elevada secundariamente a uma doença hepática. Bilirrubina. Bem, bilirrubina, como a gente já conversou, hemoglobina, hemoglobina, vai dar núcleo tetrapirrólico, ferro, isso vai dar bilirrubina, entra no hepatócito, conjuga, sai, sofre o círculo enterohepático, sendo que a partir do momento que ela é conjugada, ela é solúvel em água, então ela se apresenta, quando elevada, a superfície na esclerótica, freio da língua, tá certo? E uma coloração amarelada. Atenção, que nem todo paciente amarelo é ictérico. Os orientais, eles têm uma quantidade maior de uma substância na pele, caroteno, que dá uma coloração amarelada na pele dele. Mas olho, mucosa sublingual, pele, estigmatas de fígado, doença hepática icterícia obstrutiva. Em geral, acima de 3 a gente percebe isso. E na urina, como ela passa a ser hidrossolúvel, vai ocorrer o que nós chamamos de colúria. Colúria é aquela urina em cor de Coca-Cola, tá? E nos processos que venham a obstruir os ductos biliares extra ou intrahepáticos, com diminuição da descida da bilirrubina conjugada para o lumen do trato gastrointestinal, extravasamento para o sangue, eu também vou ter a acolia fecal, que é assim, fezes de coloração em massa de vidraceiro. Não é assim branco, é aquele tom bege muito claro. Mas não adianta ter um cocô tom bege claro e não ter nenhum outro deste sinal físico, que ali poderá ser simplesmente, pela flora bacteriana intestinal, a mutação do estercobilinogênio em estercobilina, né, que dará a cor das fezes. E fatores de coagulação, né, que a gente vai pedir o tempo de protrombina e tempo de protrombina ativado, né, para avaliar a produção de proteínas que participam da coagulação sanguínea. Na verdade, existe assim, gente, milhares de outros recursos que não são chamados de testes de função hepática, que é um nome que existe porque vem passando de ascendente para descendente, que realmente inclui mais do que a função do fígado, inclui lesão de hepatócito, via biliar, obstrução, etc. e tal. Eu posso, hoje em dia, avaliar o fígado fazendo uma biópsia transparente hepática, posso fazer uma biópsia por laparoscopia, posso fazer algo menos invasivo como o FibroScan, posso avaliar o parênquima hepático com uma colangio-ressonância nuclear magnética, posso avaliar com ultrassom simples. São infinitos os modos que nós podemos concluir que a pessoa está
com algum problema no fígado, de origem primária no fígado ou secundário de outro local. Por isso que é importante. Bem, eu tenho um paciente que me conta a seguinte história. Doutor, eu ultimamente tenho percebido que ao andar eu sinto falta de ar. Veja, falta de ar é diferente de cansaço e pode ser alguma coisa subjetiva. Se eu estiver angustiado, eu tenho a sensação de falta de ar, mas a minha frequência respiratória é constante, eu não tenho tiragem suprafurcular, retração das asas do nariz, tiragem intercostal, ausculta de sibilo, diminuição de murmúrio, aumento da pectorilóquia fônica ou áfona, ou alteração do frêmito tóraco-vocal. Então, ele me conta essa história e diz que acorda com as mãos e os pés inchados, que tem falta de ar quando reclina a sua cama, né? E que ele está percebendo dor no hipocôndrio direito. Bem, o que está acontecendo, pessoal? Se a gente for somar tudo isso, edema generalizado desde de manhã cedo, a pressão venosa no capilar está aumentada. A montante, eu estou criando uma obstrução que me levará a uma sobrecarga ao ventrículo esquerdo, à circulação pulmonar, ao ventrículo direito, por sua vez, por transmissão das suprahepáticas ao fígado, aumento do fígado. Então, será um aumento de fígado, bordos rombos, consistência cística, e essa pessoa tem dor porque a membrana que forma a cápsula de Gleason, que envolve o fígado, quando distendida, promove dor. Então, a gente tem um quadro, por um observador que não presta atenção em tudo, de dor abdominal, subcostal direito, com o fígado aumentado. Ah, está com alguma doença hepática, esteatose hepática, está com uma hepatite, alguma coisa. Não, se ele olhar as ondas ACV da jugular, estase jugular, cianose no paciente, perfusão digital, ele vai perceber que junto com a ausculta cardíaca, índices manométricos da pressão arterial, essa pessoa está sofrendo de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, pode parecer redundância, mas nas questões, vocês têm que prestar atenção na historinha que a pessoa conta, porque da historinha você já vai arriscando sexo, idade, como começou, como evoluiu, aonde é, o que te deram de dados, para poder, com isso, montar a observação clínica, o exame físico que te foi dado, um exame acessório que te foi dado, que te leva a um diagnóstico e um tratamento que você vai escolher ou dizer se está errado ou certo. Bom, como são muitas as doenças hepáticas que nós vamos falar, eu deixei para colocar essas enzimas em painel para cada uma delas, porque senão seria uma coisa infinita e não produtiva, né? Então, assim, essas são as principais e elas nos orientam em que topografia está a lesão. Os valores, decorar, bobagem. Isso tem as tabelas de cada laboratório, onde será fornecido o valor normal no seu teste, na sua questão. Então, de tudo isso, gente, o que importa, eu acho que é assim, a correlação do macro, micro, fisiologia, fisiopatologia, sintoma, quadro clínico. Isso faz diagnóstico, tá bom?
Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.